Expedição Bem Brasil e Terras Paulistas, município de Joanópolis. Nós estamos aqui no Capri do Bosque, criadora, produtora de queijos artesanais e autorais, Heloísa Cones. Heloísa, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui para conhecer pessoalmente o seu trabalho, já famoso, conhecido, referência nacional, mas ter a oportunidade de vir aqui para conhecer é uma experiência fantástica, uma experiência única. Obrigado por nos receber aqui. Muito obrigada a você por vir aqui, né? Quando eu comecei, tinha poucos produtores de queijos de cabra, né? Finos, pelo menos. Agora já tem mais. Já tem bastante gente, né? Então, ser escolhida é uma honra. Muito obrigada. Prazer é nosso. Luísa, como é que começou a caprinocultura na sua vida? Quer dizer, quando que você introduziu e veio para esse mundo da caprinocultura e depois, especialmente, para o mundo dos queijos? A caprinocultura aconteceu, provavelmente, no meu DNA, porque eu tenho tataravós da ilha de São Miguel, nos Açores, que eram criadores de cabra. Meus bisavós vieram para o Brasil e criaram cabras aqui. Eles tinham uma chácara na rua Maria Antônia, ao lado do Mackenzie, em São Paulo. Imagine que naquele tempo a Maria Antônia era a área rural da cidade. E minha mãe foi criada com leite de cabra. Enfim, nós temos aí uma linhagem, né, de criadores de cabra pelo lado da minha mãe. E eu provavelmente puxei isso, porque quando comprei o sítio aqui, em 76, 77, uma das primeiras coisas que eu quis foi ter uma cabra. Já começou lá atrás, na década de 70 você já começou a introduzir caprinocultura. A gente tinha uma cabra com seus cabritinhos, mais para enfeite, né? Era um hobby, efetivamente. A gente não fazia nada com ela, na verdade, a gente só cuidava. Daí ela foi, né, tendo outras crias e foi aumentando um pouco, e o pequeno rebanho doméstico foi crescendo. 20 anos depois, né, nos anos 90, então a gente resolveu profissionalizar. Daí eu fui fazer um curso de especialização em produção de caprinos e ovinos. Tive a grande sorte de fazer com um grande caprinocultor brasileiro, Silvio Doria. Infelizmente agora não está mais na ativa, né? Ele está cuidando de outras coisas na Bahia, mas aprendi muito com ele, com a equipe, e aí profissionalizei a criação. O queijo de cabra na minha vida começou quando eu comecei a viajar como pesquisadora. Eu fui professora da PUC durante muitos anos, 35 anos. Em que área especificamente? Linguística. Linguística. E eu viajava muito para congressos, no exterior, no Brasil também, mas quando eu ia para fora, sempre dava um jeito de encontrar os bons queijos da região. E os queijos de cabra na Europa são muito valorizados, né? Então, eu comecei a comer queijos que eu nunca tinha comido. E começou a despertar para essa possibilidade. Daí comecei a despertar, eu falei, nossa, mãe, será que eu conseguiria fazer esse queijo? Será que eu conseguiria fazer queijo? Porque eu já fazia queijo. Eu comecei a fazer queijo em 70 e poucos, né? Quando eu comprei o sítio. Mas eu fazia queijos básicos de fazenda. O frescal, né? Os queijos. Frescal, mussarela, curado, né? Minas curado, enfim, os queijos básicos mesmo. Nunca tinha trabalhado com fermentos. Então, eu comecei a ficar muito curiosa, e nos anos 90, na PUC de São Paulo, eu ganhei uma conta de internet da universidade. A FAPESP tinha acabado de instalar o backbone brasileiro, e eu já lidava um pouquinho com tecnologia, então puseram na minha sala a conta de internet. E eu comecei a pensar coisas para fazer, né, com a internet. Na verdade, na época não era internet, né? Na verdade era uma conexão digital
mas ainda não tínhamos a internet como a gente conhece hoje. A gente tinha uma BBS, era um Bulletin Board System, era um sistema digital de comunicação e tinha ali alguns grupos de discussão. E eu comecei a participar desses grupos de discussão com algumas queijeiras americanas que faziam queijo em casa, como eu. E elas começaram a me contar coisas, né, dos fermentos que elas usavam. E eu comecei a ficar animadíssima. Falei, gente, eu vou fazer esses queijos. Fantástico. E eu já tinha comido queijos finos, mas nunca tinha feito os queijos finos. Então eu comecei a importar fermentos pelo correio para poder fazer os queijos. Importei os livros, importei os fermentos. Nada existia aqui, você não tinha disponibilidade nada disso aqui? Não tinha nada aqui. Conversava com essas queijeiras, né? Eu sou de letras em inglês, então me comunico facilmente em inglês, né? Então tudo calhou, tudo encaixou e os fermentos começaram a chegar. Vinha um aviso do correio, lá ia eu para o Correio Central, imagine na época, parece pré-história, né? Mas isso é apenas 20 anos atrás. Verdade. A evolução foi muito rápida. Né? É muito rápida, muito rápida. Então, comecei a fazer os queijos e eu comecei a me surpreender cada vez mais. Cada vez que eu conseguia fazer o queijo que estava no livro, falava, gente, como assim que deu certo, né? A receita estava ali, chegou o fermento, era... Isso, e aí eu comecei a convidar os meus amigos mais próximos para provar os queijos. E eu tinha um grupo na época muito querido, que é querido até hoje, na verdade, que era o meu grupo de música. Nós cantávamos juntos num coral. E eles vinham para cá no fim de semana e a gente ficava batendo papo e comendo queijo. Então eu ia testando, né? Falava, esse aqui é para dar no Dia dos Pais, esse aqui é para dar no Dia das Mães, esse aqui é para comer com o pessoal do coral. E ia fazendo, ia testando e aprimorando. Né? Cada qual com a sua característica foi desenvolvendo para chegar... Isso foi assim, ao longo de muitos anos. Foi esse o ritmo. Porque eu fazia como um hobby mesmo. Sim, sem dúvida. E como é que foi conciliar a atividade de implantação da caprinocultura com a produção de queijo? Porque uma coisa é produzir cabra e produzir o leite, outra coisa é fazer o queijo, né? Você veio fazendo as duas ao mesmo tempo. Como é que foram esses desafios? Foi um desafio muito grande. Na verdade, num primeiro momento, num primeiro estágio, o foco era todo no queijo e a produção de leite era só assim uma utilidade para mim, né? Prestava pouca atenção e paguei caro, né? Por ter feito e por não ter dado a devida atenção. Porque tivemos aí um período difícil de rebanho muito derrubado, né? Com muitos problemas sanitários e tal. E também quando os queijos começaram a fazer sucesso, eu descobri que eu precisava de muito mais leite do que eu pensava. Na verdade, foi uma descoberta contínua, né? Cada vez desenvolvendo e buscando mercado, inclusive garimpando esse mercado efetivamente. Né? Exatamente. E outra, fazer muitos queijos diferentes é muito divertido quando é um hobby. Mas quando vira uma coisa mais profissional, você descobre que para cada tipo de queijo você precisa de uma câmara de maturação diferente. Então, daí, quando eu construí a queijaria grande, a queijaria que existe hoje, né? Eu não sabia que eu ia precisar de 6 câmaras frias. Né? Isso acrescentou muito no custo da queijaria, na complexidade dos processos e tal. Então, essa coisa de migrar do hobby para a vida profissional, para mim, foi uma estrada de descobertas contínuas, diárias. Né? E unindo, inclusive, o desenvolvimento do próprio Capril, né? Quer dizer, um lado da queijaria, o universo dos queijos, todo o processo de registro, né,
da queijaria, dos produtos, ao mesmo tempo a produção de leite, né? Quer dizer, Isso. foram desafios constantes, né? Há 3 anos atrás, a gente estava com uma produção de leite muito pequena. E aí o Josiel, que você conversou hoje mais cedo, né? O Josiel falou, Dona Elô, que ele cuida das finanças também, né? Ele falou, Dona Elô, enquanto a gente não tiver o nosso leite, a gente não consegue decolar, porque a gente está gastando muito dinheiro com leite externo. Você estava comprando esse leite aqui na região? Estava comprando. E realmente o leite externo é muito caro, porque ele também tem que viajar e tal, né? Além do preço do produto, toda a logística embutida naquilo. Exatamente. Né? Então foi aí que a gente começou, tem um pouco mais de 3 anos, a gente começou um projeto mesmo de melhoramento e aumento do rebanho. Da produção. Quer dizer, foi a virada de chave para começar essa produção. Foi a virada de chave. Ele foi muito responsável por essa virada, porque foi ele que me mostrou, né, em números, no papel, que era não apenas uma necessidade do ponto de vista da qualidade dos queijos, mas porque isso eu já sabia, mas era uma necessidade do ponto de vista da sobrevivência do negócio. O equilíbrio econômico realmente para a coisa funcionar, né? Então a gente começou a cuidar melhor do rebanho, cuidar melhor da alimentação. Claro. Aí vem todo o tripé, né? Sanidade genética, né? O manejo nutricional, né? Envolvido em todo o processo. E até hoje a gente ainda está caminhando para ter uma nutrição ideal, toda produzida aqui. Perfeito. Toda a gente não consegue, porque as proteínas, né, da ração a gente não consegue plantar aqui. Lógico. Então, tem a suplementação com concentrado. A suplementação a gente vai ter que continuar comprando. Mas a nossa meta é, até o final do ano que vem, produção a gente está com um volumoso totalmente produzido aqui. Coração do agro paulista é a FAESP. Trabalhamos com ética e transparência para defender os interesses dos produtores rurais e impulsionar o desenvolvimento do setor. Com o Senar São Paulo, oferecemos treinamentos que atualizam e capacitam os trabalhadores do campo. E, através dos sindicatos rurais, atendemos às necessidades de quem produz o alimento do mundo. Sistema FAESP, Senar São Paulo e sindicatos rurais. Juntos, tornando o futuro do agronegócio mais sustentável. Bem, Luísa, tivemos a oportunidade de conversar aqui, de conhecer parte da estrutura, né? Conhecer o capril, rebanho, né? Conhecer a produção de volumosos, a estrutura aqui da queijaria. E uma coisa que chama atenção é o seu cuidado em ter uma equipe formada, né? Quer dizer, você tem uma equipe por trás de todo esse processo, cada qual com a sua função, né? A médica veterinária, o Josiel como gerente administrativo geral, a sua equipe aqui das queijeiras. Como é que foi essa formação dessa mão de obra, montar essa equipe e ter essa equipe com você aqui? Olha, eu me considero muito abençoada, assim. Eu tenho muita sorte. Não é tudo mérito meu. Eu tenho mesmo um anjo da guarda de asas bem largas, entendeu? Porque as pessoas em geral hoje morrem por causa de mão de obra, né? É verdade. Muita falta de mão de obra, e de fato está escasso mesmo. Mas eu não sei se é porque eu comecei já há um tempo atrás, né? Eu consegui engajar pessoas muito boas, muito inteligentes, muito proativas na causa da caprinocultura. Fantástico. Então, isso foi realmente um diferencial, né? Na verdade, graças à minha equipe é que eu consegui chegar aonde eu cheguei. E vou conseguir continuar, se Deus quiser, né, por mais um tempo. A Andréia, que hoje não está, ela está de folga. A Andréia, a minha queijeira mais antiga, ela está comigo há 15 anos. Né, a Franciele e a Gabriele, que você conheceu, estão comigo há 12, 13 anos, a Franciele, e a Gabriele está comigo há 6 ou 7. O Josiel também está comigo há uns 6 ou 7 anos. Perfeito. Então, a Larissa é uma aquisição recente, maravilhosa, né? Espero que ela fique muito tempo também.
Então, essa coisa de conseguir uma equipe estável Fundamental. é fundamental para você conseguir fazer um trabalho. Né? E a gente percebeu claramente, né, essa sua interação, o seu carinho com eles e vice-versa, e entre eles também, né, essa interação de cada um entender, inclusive, como é que funciona a engrenagem, né, a importância de quem está lá no curral produzindo leite, cuidando das cabras, para que chegue um produto de qualidade aqui, que é a matéria-prima, o leite, e ao mesmo tempo elas também entenderem toda a complexidade para essa matéria-prima chegar até elas. Né? Exatamente. Mas essa interação está intrínseca aqui. Né? Os meus filhos são muito presentes também, né? Nem sempre eles estão na operação, mas eles são muito presentes na vida do Capril. Perfeito. Então, o Vitor foi muito importante, meu filho mais novo, ele foi muito importante nos primeiros 10 anos. Ok. Porque ele segurou a bronca do rebanho. Né? Apesar de não ser especializado, não ter nenhum conhecimento formal, né, na área, ele foi muito importante, ele ajudou muito, ele fez muita coisa, ele tirou muito leite sozinho, né? Então eu sou muito grata a ele por tudo que ele fez. Claro. Claro que chegou uma hora que a gente queria crescer e seria necessário ter uma pessoa mais especializada, né, com mais conhecimentos. Então a gente fez essa troca. A Larissa entrou e o Vitor agora se dedica mais especificamente ao cultivo, junto com o Josiel, dos volumosos e de alguns volumosos específicos, inclusive, que ele gosta muito de lidar com as coisas diferentes. Né? Então ele cuida das amoreiras, ele cuida do rami, exatamente, ele cuida do rami, ele cuida da composteira, ele tem um minhocário, enfim, ele faz algumas coisas mais assim especiais, vamos dizer, né? Trazendo sempre uma inovação, até aproveitando essa particularidade das cabras, que tem uma seletividade muito grande e na nutrição precisa ter essa variabilidade, né, de matéria volumosa. Né? E ele cobre as folgas da Larissa, né, junto com os meus 2 outros anjos, que são o Zairo e o João Pedro. Então os 3 trabalham juntos e cobrem as folgas da Larissa para coisa, porque você sabe que produção de leite não para, né? Não tira a cabra da tomada, né? Não tira a cabra da tomada e ela dá leite todos os dias do ano, inclusive Natal, Ano Novo, Carnaval. Não dá para folgar a cabra no mesmo período. Não dá. Então é preciso ter uma equipe amorosa, comprometida e que compreenda o grande valor do seu trabalho. Sem dúvida. Aqui todos têm um valor inominável. Todos têm uma função, todos ajudam o colega, então eles têm a sua função principal e colaboram na função do colega. Todos compreendem o que estão fazendo, todos compreendem onde está indo o seu esforço. A gente percebe, isso é perceptível, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Você não pode só apertar o parafuso sem ter ideia, né, do produto final. Né? Então eles sabem, eles ficam contentes, eu faço um estardalhaço quando a gente ganha prêmio, e conto as coisas todas. Essa coisa da comunicação digital também ajudou bastante, muito, porque eles acompanham tudo que eu posto. Estão sempre antenados. Né? E essa ideia do pertencimento é muito interessante, né? Quer dizer, eles se sentirem realmente parte do projeto, parte da equipe, parte do Capril, né? Quer dizer, mas o fundamental é que eles gostam de aprender e eles gostam de fazer coisa certa. Claro. Né? A gente ter um prazer em fazer certo é metade do caminho andado, porque a gente é o próprio feedback. É verdade. Né? Você olha, você sabe se está bom. É verdade. Né? Claro que se o outro diz também que está bom, melhor ainda. Né? Mas ter esse olhar é diferencial. Ter esse olhar, conseguir sair, né? Se colocar no lugar do outro e olhar o seu trabalho com objetividade. Claro. Então,
eles têm isso, né? O Zairo, por exemplo, é uma pessoa muito cuidadosa. E isso é fundamental, porque ele lida com leite. Com a ordenha diretamente, né? Tem todo cuidado sanitário, higienização, cuidado. Exatamente, é. Heloísa, você teve a oportunidade nessa sua jornada, nessa sua caminhada, de experimentações e desafios diferentes, desde o criatório e até mesmo na produção dos queijos, e continua com esses desafios permanentemente. Como é que você enxerga a evolução da caprinocultura brasileira e a produção de queijos, né, em especial os queijos finos de cabra? Olha, evoluiu muito desde que eu comecei, mas historicamente isso faz muito pouco tempo, né? Uhum. Então foi uma evolução grande. Eu tenho muitos colegas hoje que fazem queijos finos, né, com leite de cabra. Essa não era uma realidade quando eu comecei. Quando eu comecei, os únicos 2 produtores que eu conhecia eram a Fazenda Geneve, no Rio de Janeiro. Tivemos a oportunidade de estar lá com a Rose. Isso, e o Serra das Antas, que nem era a Serra das Antas, na época era Paulo Capri, né? Com a Ayrton aqui em Bueno Brandão. Isso. Então nós éramos os, quer dizer, eles já existiam e eu cheguei, né? Eu nunca perguntei para eles o que eles acharam quando eu cheguei, mas devem ter me olhado desconfiados, né? Será que ela vai encarar uma professora, né? Não tem nada a ver com o assunto, será que vai ficar? Eu fiquei, né? Fiquei, gostei, me desenvolvi e fiz muito barulho, porque como eu sou de comunicação e também manjava um pouco de tecnologia digital, eu botei o ovo e cacarejei, né? De fato divulgar o que estava fazendo e mostrar, né? Claro, mas não adianta só você fazer, você tem que fazer e anunciar e divulgar, né? E eu comecei a fazer isso, e eu acho que isso abriu uma estrada de desenvolvimento para a caprinocultura e, mais especificamente, para a elaboração de queijos finos. Então, hoje tem mais gente fazendo queijos finos, tem até umas pessoas que fazem igual. É muito engraçado ver isso, né? Porque o mundo dos queijos é um mundo tão amplo, tão variado, você sempre vai poder fazer uma coisa diferente do que o outro faz, né? Mas tem gente que prefere fazer igual. Tudo bem. Cada qual na sua praia. Não tem problema, porque, como diz um colega, né? Quando a gente está numa situação de expansão de produção, expansão de mercado, o seu colega que faça a mesma coisa não é o seu competidor, não é o seu concorrente, né? Ele é um colaborador da expansão do mercado. E complementa para que mais pessoas tenham acesso. Exatamente. Né? Então, precisa de fermento, né? Para a coisa progredir. Então, é mais ou menos assim que eu encaro, né? Muitas pessoas me procuram para trocar ideias, pedir sugestão, eu atendo sempre, né? Toda vez que alguém me procura eu atendo. É claro que tem os meus segredinhos, óbvio, né? Todo mundo tem. Tem que ter, né? Faz parte do processo. Né? Faz parte do processo, mas eu compartilho bastante a minha experiência. Inclusive, nos primeiros 5, 10 anos, talvez, eu fazia uma oficina de queijos mensal. E tinha muitas pessoas que vinham para fazer essa pequena... Era uma oficina simples, na verdade. A oficina era baseada na compreensão dos 2 queijos básicos do mundo. O queijo enzimático e o queijo lático. Né? Porque tudo vem a partir daí, dos 2 tipos de fermentação, né? 2 tipos de acidez, 2 tipos de bactérias. E as pessoas vinham e faziam oficina, e inclusive hoje temos em São Paulo alguns queijeiros famosos que começaram fazendo essa oficina. Fantástico. Né? Então,
É legal ver isso. Claro, sem dúvida. É muito legal. É gratificante, né? Ver Poder que ter uma contribuição, você né? está contribuindo para a formação de uma classe de profissionais, né, ligados à queijaria. Então é muito bom. E para falar dos queijos aqui do Capri do Bosque, no próximo bloco nós vamos ter a oportunidade de conhecer e degustar esses fantásticos queijos. Nos acompanhe e fique conosco no próximo bloco para falar aqui dos queijos do Capri do Bosque. Etapa Sudeste, Estado de São Paulo, da Expedição Bia Brasil. Em terras paulistas, a expedição conta com o patrocínio de cachaça Tropicana, produzida pelo meu amigo Leonardo Abrantes, de Malacaxeta, Minas Gerais. Uma cachaça de excepcional qualidade, produzida artesanalmente, atendendo a todas as normas, regras e requisitos do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. A produção de cana-de-açúcar, com todas as práticas culturais e agronômicas adequadas, manejo de solo, controle de pragas e doenças, adubação e, principalmente, a colheita no ponto certo para garantir a matéria-prima para a qualidade da cachaça tropicana. Toda a estrutura do alambique, permitindo a moagem, a filtragem do caldo e a fermentação com a utilização de fermentos naturais. A destilação em alambiques de cobre, aquecidos a vapor, permitindo um ambiente isento de fumaça, garantindo não só a qualidade da cachaça tropicana, mas um ambiente adequado para todos os colaboradores que lá trabalham. Todo o destino dos resíduos da produção da cachaça tropicana reutilizados na propriedade, garantindo assim o atendimento às normas ambientais e sustentabilidade da cachaça tropicana. E o mais importante, o envelhecimento da cachaça tropicana em barris de Imburana, de Jequitibá, de Bálsamo e de Carvalho Europeu. Eu vou degustando a minha cachaça tropicana aqui e se você quiser pedir a sua aí, entrega na sua residência. Peça a sua já. Vamos fazer um brinde aqui, a ovinocultura e a caprinocultura, com a cachaça tropicana. Obrigado, Léo, pelo apoio à Expedição Bia Brasil na etapa Sudeste no estado de São Paulo. Cachaça tropicana, peça já a sua. Forte abraço. Bom, o momento que nós vamos ter a oportunidade de falar e degustar esses deliciosos queijos aqui do Capri do Bosque com a criadora Heloísa Colles. Heloísa, nós falávamos aqui dessa sua trajetória, da caminhada, da jornada que você teve aqui no desenvolvimento de processos de queijos do criatório, né? Como é que você tem visto também essa percepção do consumidor de entrar nesse universo dos queijos, né, nos queijos finos, e também a alta gastronomia, com os chefes de cozinha buscando também a utilização desses queijos? Como é que você tem percebido esse processo? Olha, eu tenho muito orgulho de já ter convertido muita gente. No começo, era muito comum vir, por exemplo, um grupinho, né? E ter alguém ali que tinha vindo com o grupo, mas falava, eu não como queijo de cabra. Já torci o nariz de cabra. Eu não gosto de queijo de cabra porque eu fui criada com leite de cabra, eu lembro daquele gosto de bode, eu não gosto. Daí eu falava assim, mas você já comeu o meu queijo? A pessoa falava não. Ou então você aceita experimentar o meu queijo? Porque eu vou contar para você, o meu queijo não tem gosto de bode. Eu já fui até criticada num concurso americano pelo fato do queijo não ser suficientemente bodístico. Porque o brasileiro médio, ele não gosta daquele hircino, né, que chamam. Ele não gosta daquele cheiro e daquele sabor do hormônio. Sim, que remete, né, que remete ao presença do bode. Né? Isso. Então, a gente adota aqui um manejo que separa o bode, os bodes, das cabras. Sim. E só junta para acasalar. Mas no dia a dia eles ficam separados. Inclusive distantes da sala de ordenha, né, que é outro detalhe também. Né? Exatamente, não tem nenhum contato do outro lado. Processo. Então, o nosso queijo, ele é realmente muito suave, nessa coisa do sabor típico caprino, né? E eu acho que isso foi uma condição mesmo, foi um fator muito responsável pelo desenvolvimento desse mercado, né?
popularização do queijo de De cabra. ter mais consumidores cada vez mais. E esse Exatamente. feedback que você recebe de quem experimenta os seus queijos, com as diversas receitas aqui, com os diversos tipos de queijo, como é que tem sido para você esse feedback, né? Como é que ele acontece? Olha, esse feedback acontece muito presencialmente, né, das pessoas que vêm aqui, acontece também pela internet, né, as pessoas me escrevem. Em 15 anos eu tive 2 reclamações. Então eu acho que Com certeza. é legal. Está consolidado, né? É legal. E foram reclamações, inclusive, pontuais, né? Uma, o queijo que a moça me fotografou realmente não estava legal. Pode ter sido um problema de conservação. É possível, né? Ou pode ter sido um problema de fabricação. Difícil, porque um queijo Claro, não estraga sozinho no lote, né? Exatamente. Então, a gente trocou e tudo bem. Ok. E o outro eu nem me lembro, na verdade. E recentemente eu fiquei muito surpresa porque um cliente mal-humorado escreveu uma avaliação numa das redes sociais dizendo: e os queijos não são nem tudo isso, é mais do mesmo. Eu fiquei pensando, mais de qual mesmo, né? Qual mesmo? Com certeza. Esse cara deve ser muito mal-humorado. Porque achar que os meus queijos são mais do mesmo... Ou não conhece, ou não tem oportunidade de ter esse feeling, né? Não tem feeling para avaliar, né? Então, eu me orgulho muito de realmente ter uma produção muito variada. Sim, sem dúvida. Não é só um queijo que foi informado de uma maneira diferente, né? Cada um tem uma história, inclusive. Tem um processo, né? Então, nós temos um conjunto de queijos frescos, né? Então, o queijinho do lobisomem é fresco, o clássico do Bosque também é fresco, ele é um fresco enzimático, né? Um fresco tipo meia cura, vamos dizer assim. O queijinho do lobisomem é um lático, né? É um queijo que tem uma boa acidez e todo mundo que cria cabra faz esse queijo. É o tipo Boursin, né? Que tem, inclusive ele permite variações da massa, inclusive, né? Claro, mas não são todos iguais. Não tenha dúvida. Embora teoricamente a receita ou o formato é o mesmo, mas as diferenças são gritantes, né? A diferença vem muito pelo leite, né? Claro. Pelos cuidados de ordenha e tal. O grego do Bosque, que está ali, é um queijo que parece fresco, mas ele é um queijo que matura 29 dias na salmoura. Ele é um queijo de tradição grega. Ele remete mais ao tipo feta? Ao tipo feta, isso. É um queijo muito elogiado pelos gregos aqui. Né? É um bom grego. Com certeza, se ele caiu no gosto de quem é de origem, é sinal de sinal que tá tudo bem, né? Daí eu tenho chuchu. O chuchu. Chuchu porque mon chou em francês é meu benzinho, né? Meu queridinho. Ele é inspirado no chabichu. Então ele chama chuchu. E era mesmo para fazer uma brincadeira, né? Porque em português a gente também fala, né? Meu chuchuzinho. Queridinho, né? Só que eu escrevi o chuchu como se escreve em francês. Então isso dá uma confusão, que as pessoas falam, mas isso aqui não é uma marca de cachorro, show, show? Eu falo, se você falar show, show, mas se você falar chuchu, não é. Que característica você destacaria nesse queijo? Então, ele é um queijo ácido, coberto por mofos brancos, do tipo Geotricum. E quanto tempo de maturação? Extremamente saboroso. Ele matura por aproximadamente 20 dias. E como a gente você pode maturar mais se você quiser, né? Porque é um queijo vivo, né? Quer dizer, na realidade, e é um queijo que não estraga, né? Ele vai ficando mais forte
mais potente, Ele realça mais essa... seco, né? Ele vai ok. enxugando Ok. e fica cada vez mais gostoso. Então você pode comer ele em qualquer estágio. Perfeito. Nesse estágio ele está bem macio por dentro, Uhum. é como as pessoas em geral preferem. E tá com esse aqui com quanto tempo de maturação em média? Esse aqui está com 28, 29 dias. Que é um ponto relativamente, que é onde o consumidor tem a sua predileção. Isso, é. Ele realmente é muito gostoso. Perfeito. Eu vou aqui partir uma rodela dele para você experimentar já. E essa participação, né, da alta gastronomia, dos chefes de cozinha, né? Você teve aí um queijo, inclusive, sob encomenda, né, de um chefe de cozinha famoso, o chefe Atala, né, que você desenvolveu com o Cacau. Como é que foi esse trabalho? Experimente. Obrigado, vamos lá. Bom? Muito bom. Ele é muito saboroso, né? É um queijo simples, Uhum. mas ele tem um sabor muito legal. E ele harmoniza. Essa acidez dele é muito interessante. Ele tem essa consistência um pouco mais resistente, né, desse adorno, dessa casca, mas muito... É uma massa muito cremosa, né, por dentro, né? Muito bom. Fantástico. Show, né? Chuchu. Não tendo a oportunidade de conhecer aqui esse queijo com essa característica, né? E você falava, né, com a gente a questão dessa participação da alta gastronomia. Como é que tem sido essa experiência? Então, também? essa experiência tem sido muito boa, né? Algumas vezes os chefes pedem, né, um queijo especial. Uhum. Por exemplo, o chefe Márcio, do Chiroma, é um chefe moderno. Uhum. Ele é um craque em massas. E ele usa o grego do bosque para fazer parte dos seus recheios. E também uma salada deliciosa que ele tem lá. E ele provou esse queijo e falou: olha, eu gostei, eu quero esse queijo, mas eu quero ele mais salgado, para ele ficar semelhante a um queijo que eu comia na Sicília. Enfim, me contou lá uma história. Falei, tá bom. Então, pro chefe Márcio, eu faço um grego do bosque mais salgado. Ok. Né? Porque, de fato, eu tirei um ponto de sal do original grego para ficar mais ao gosto do brasileiro. Claro. Então, tem essa coisa da adaptação. E tem a coisa da criação, né? O chefe Atala queria um queijo com cacau. Então, me deu lá um vidrinho com os nibs de cacau e uma semente de cumaru. E falou, faz um queijo para mim. Falei, tá bom, vou fazer. Daí eu vim para cá, fiz várias experiências e a que mais deu certo foi essa aqui, que é o cacauzinho. Que você chama, que característica que você destaca nesse queijo? Então, o cacauzinho, ele tem esse aroma muito sutil do cacau e do cumaru. Sente o aroma. Tá vendo? Bem suave, né? É. E o que você destacaria como o sabor ou alguma característica específica que você gosta de? O cacau, na verdade, a proposta é que ele seja encarado como um saumur francês tropicalizado, né? Porque o saumur tem a versão com carvão. Ok. E esse aqui, em vez do carvão, a gente usou o puro cacau, 100%. Nossa, fantástico. Muito bom. E é uma coisa muito sutil, mas faz diferença. Esse queijo, ele estourou em popularidade primeiro no Rio de Janeiro, depois aqui. Porque eu tenho um parceiro no Rio muito, muito legal, meu parceiro há muitos anos, desde o começo, o Daniel Martins, que é dono do Queijo com Prosa. E ele ficou encantado pelo cacauzinho e lançou o cacauzinho no Rio de Janeiro
E o Cacauzinho fez mais sucesso lá do que fazia em São Paulo. Depois, por causa dos cariocas, que ele acabou fazendo sucesso em São Paulo. E realmente saborosíssimo. Ele é muito gostoso, né? Muito então bom. É um queijo diferente. Com certeza. E esses desafios da criação, em você introduzir, por exemplo, o cacau, né, o mofo azul, o mofo branco, as diversas variações de composições, são queijos também que levam algum tempo para você acertar o ponto, né, e conseguir colocar ele em escala, né? Não é da noite por dia que você resolve ter a receita, ela já está pronta, né? E às vezes, não só ele demora, como às vezes depende mesmo de algum processo de aprendizado específico, né? Claro. Esse queijo aqui, por exemplo, que é o cremoso da Mantiqueira, ele nasceu de um curso que eu fiz com o Pierre Coulon, que é um queijeiro francês muito bacana, modernésimo, que aliás em primeira mão a gente está em entendimentos para ele vir dar um curso aqui no Capril o ano que vem. Vamos ver se vai dar certo. E não é uma delícia isso? Diferenciado. Ele deu um curso muito de gostoso. 2 dias e ele ensinou a turma, era uma turma pequena. Muito diferente. Esse que é o queijo que eu te falei, que introduz as pessoas ao mundo das cabras. Ok. Porque ele é muito suave, né? Muito suave. Porque ele tem um duplo creme. Macio, duplo creme, pois é. E cremoso. Essa segunda dose de creme é de creme de vaca. Ele traz uma acidez leve e ao mesmo tempo gostosa, né? Você fica aquele retrogosto do queijo, muito bom. Então, esse, por exemplo, dependeu de eu fazer o curso com o Pierre Coulon. O azul do bosque, eu até vou abrir esse aqui, porque eu tô achando que aquele azul do bosque não tá muito típico do que ele normalmente é. Não sei, acho que tivemos algum problema aí de viragem do queijo. E essa possibilidade, né, de você ter essa diversidade de queijos, né, com receitas autorais, diferentes tipos de queijo em função da maturação, o tipo de massa, né, de fermentações diferentes, como é que você tem trabalhado também esse mercado para introduzir esses queijos? Junto ao consumidor, junto aos chefes de cozinha? Olha, eu tenho uma equipe comercial muito pequena e muito boa, mas nós não damos conta de fazer um grande trabalho de prospecção. A gente faz um pouco de prospecção, né? Em São Paulo eu tenho o João Medeiros, que é muito importante, ele faz um ótimo trabalho de prospecção, e tem o Christian, que faz um trabalho ótimo de prospecção em restaurantes. Ok. O João Medeiros é mais lojas e empórios, né? Mas, enfim, eles são sozinhos, então eles não dão conta de muita coisa. É mais um trabalho de relacionamento com quem procura. Ok. Então nós temos um trabalho muito mais desenvolvido na recepção ao cliente interessado, ao cliente perspectiva, né? O tal do prospect, né, que a gente chama. A gente acolhe muito bem esse interessado e explica tudo para ele, ajuda ele a comercializar, ajuda ele a bolar o tipo de ritmo e de quantidades e de variedades, o que comprar primeiro, quanto comprar de cada um, tudo isso a gente faz. E um trabalho também de pós-venda, né? Quer dizer, monitorar, acompanhar, é fundamental também. Exatamente. Né? Essa equipe também faz esse trabalho de pós-venda. Faz. Quer dizer, é entender esse processo, como é que ele está na implantação, e esse é parceiro que está colocando junto ao cliente final, né? Isso, e aqueles que vieram direto para nós, que não foram acolhidos nem pelo João, nem pelo Christian, a gente cuida aqui, e quem cuida é a Daniela, o Josiel e eu mesma. Ok. Né? Então a gente está sempre em contato com esses clientes, enfim, fazendo o que eles precisam que a gente faça. Para manter essa relação comercial fundamental. É muito importante manter boas relações comerciais e relações de apoio efetivo.
eles sabem, todos eles sabem que podem contar conosco. Isso é fundamental. Né? Heloísa, como é que tem sido a sua experiência na participação de feiras, em especial também nos concursos, né, de queijos, não só no Brasil, como mundo afora, inclusive recentemente queijos premiados aí em Portugal, né? Você teve essa oportunidade agora bastante recente. Como é que tem sido a experiência? Isso tem ajudado também nesse processo de comercialização? Ajuda. Opa, se ajuda. Inclusive nos tempos magros deste ano, que não foi um ano fácil para ninguém, né? É verdade, fato. As feiras foram a nossa salvação, assim, foram muito importantes. Elas são sempre muito importantes, mas este ano foram particularmente importantes. Nós participamos sistematicamente da melhor feira em São Paulo, que é a Sabor Nacional. A Feira Sabor Nacional é realmente uma feira muito, muito boa. A gente participa desde que eles começaram, já faz acho que uns 8 anos, 8, 10 anos. Todo ano eles têm pelo menos 3 ou 4 edições, e a gente participa de todas. E a gente vende muito bem na Sabor Nacional. Então essa é uma feira obrigatória. Está no calendário fixo já aqui do Capril. Isso, fixo. A gente sempre dá prioridade para Sabor Nacional sobre qualquer outra feira. Se há, por exemplo, colisão de datas, eles ganham. Ou se a gente tem uma equipe maior, consegue participar daí mais a gente consegue participar, é o que vai acontecer semana que vem. Semana que vem não, em dezembro. A gente vai ter algumas feiras colidindo, porque todo mundo acha que tem que fazer feira em dezembro, né? Aproveitando aí as festividades. E tem algumas outras feiras menores, que são muito boas também, e que a gente vem participando, menos sistematicamente, mas com muita alegria e muita disposição. E este fim de ano estamos lotados de feiras. Já está com a agenda já toda fechada aí na participação. Nessa próximo fim de semana a gente participa do Mesa São Paulo, parte do programa da nossa inclusão nas rotas gastronômicas e no Sabor de São Paulo, que é um programa de gastronomia do próprio governo do estado, né? Perfeito. O governo tem, a Secretaria de Turismo tem essa parceria maravilhosa com o Mesa, o projeto Mesa, né? Que é capitaneado pelo George Schneider, que é um fera mesmo. E então a gente vai aprendendo muito com essas pessoas, né? Que não são apenas comerciantes, o comércio vem em último lugar. O projeto é de gastronomia, de saber de onde vem a sua comida, de desenvolver pessoas, desenvolver novas criações, resgatar a cultura gastronômica de diferentes lugares. Então, tudo isso é tão maravilhoso da gente aprender. Diferente, né, do processo. É muito bacana. Como é que você tem visto essas políticas públicas aqui do governo de São Paulo, né? Nós temos aí o CISP artesanal, que possibilita essa inserção dos pequenos produtores no mercado devidamente formalizado, né? Também o apoio da Secretaria de Estado lá dentro da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, com o Seluarte, esses programas do turismo. Como é que você tem visto as políticas públicas na vida do pequeno produtor? Olha, mudou muito para melhor, né? Quando eu comecei, eu nunca tive problemas com nenhum órgão de inspeção. Eu respeito muito o trabalho deles e sempre fui muito... fui sempre uma parceira respeitosa, né? E cordata. Porque tem coisas que eu não entendo, né? Eu não conheço o mundo das múltiplas bactérias que podem ser danosas ao queijo. Então, quando eles me falam, não faça isso porque isso pode atrair contaminação, a minha tendência é respeitar e fazer de acordo. Porque o que eu quero é fazer o meu trabalho, eu não quero fazer política. Claro, sem dúvida. Né? E até porque nós estamos tratando também de alimento e a questão da segurança alimentar está intrínseca a esse processo. Né? Então, quando eu comecei, as coisas eram muito mais difíceis, a burocracia era muito maior, elas estão reclamando. É porque elas estão vendo o Vitor, olha lá.
Mas agora a burocracia está muito menor. Claro. E você consegue o seu registro, que inclusive não é o registro final, é um registro temporário, rapidíssimo. Você comentou, eu tive a oportunidade essa semana de visitas aqui pelo estado de São Paulo, em charcutarias, em queijarias, né, tanto de leite de cabra quanto de leite de ovelha, e esse sentimento dos produtores, ele é unânime, né, de ter essa flexibilidade e a sensibilidade dos órgãos de governo para inserir o produtor nesse processo com muita celeridade, né, e menos burocracia. Né? Muito menos burocracia, mais rapidez, mais eficiência, mais apoio. Então, eu acho que a gente está num caminho muito bom. Né? Agora, o que eu espero é que, não sei, eles se reúnam, se conversem e façam o possível para simplificar a complexidade e a quantidade de selos e leis do ponto de vista nacional. É fato. Porque não faz nenhum sentido que um queijo aprovado, né, com todos os procedimentos corretos em São Paulo não possa ser consumido em outro estado, claro, só por uma questão legal e burocrática. A necessidade dessa consolidação. De fato, se eles pudessem consolidar os selos, consolidar as leis e formar ou reformar os fiscais, seria muito bacana. Esse é um projeto, acho que a longo prazo. Né? E a gente tem visto que há um movimento, né, acontecendo por vontade dos produtores, das autoridades. Quer dizer, eu acredito que em pouco espaço de tempo nós vamos ver isso acontecer no Brasil afora. Eu acho que sim, eu acho que sim. E outra coisa é que eu gostaria muito que o queijo artesanal fosse encarado pelo MAPA como um queijo potencialmente capaz de ser exportado. Claro, com certeza. Né? Porque hoje em dia, se você é artesanal, você não pode exportar. Fica limitado, você só pode exportar se você migrar para o selo federal. O que já traz toda uma complexidade legal e de construção, etc., que acarreta um custo e o pequeno produtor muitas vezes não tem acesso a isso. Né? Não consegue adequar. Então, não que seja necessário exportar, né? Mas é mais um caminho. Mas um país desse tamanho, claro. Se você está no Sudeste, você tem mais facilidade logística de mandar seu queijo para o Chile do que de mandar para o Nordeste. Com certeza. É muito difícil. É verdade, com certeza. Muito difícil. Esse entendimento é fundamental, realmente. Então, eu espero que eles continuem progredindo. Luísa, nós vamos caminhando para o final dessa nossa visita. Eu queria, né, falar rapidamente desses concursos, né, que têm acontecido Brasil afora e mundo afora. Com produtores que a gente tem conversado e que tem tido o hábito de participar, tem mostrado para a gente a importância dos concursos e, ao mesmo tempo, que eles têm comentado da preocupação que os concursos, de uma certa forma, hoje muitos concursos, né, acontecendo ao mesmo tempo, não só no Brasil como no mundo, e a preocupação do produtor disso não cair numa vala comum, né, de começar a ter com que esses prêmios não tenham um efeito tão positivo no consumidor na ponta final. Como é que você vê isso? Você acha que isso tem... Olha, infelizmente, o problema não é só dos concursos, eu acho que nós estamos num processo global de vulgarização. Né? Tudo está se tornando mais vulgar do que já foi. Tudo bem. Ela é velha, por isso que ela fala isso. É isso mesmo, né? Eu já vivi um tempo, então eu sou de um tempo em que rosbife com batata palha era uma coisa altamente refinada, em que maionese era comida de domingo, né? Eu sou desse tempo, né? E hoje em dia você come qualquer rosbife com qualquer batata palha de pacote, qualquer maionese em qualquer hora do dia, de semana. É verdade. Então, essa coisa de vulgarizar aquilo que era especial, infelizmente, é uma tendência, até nas relações humanas. Sim. Né? Relações que eram muito especiais e que eram cuidadas como coisas especiais, hoje estão vulgarizadas, né?
Eu acho que isso é triste, porque vulgarização nunca é uma coisa boa. Então, o que fazer, né? Eu acho que sempre que a gente tem vontade de participar de alguma coisa, inclusive os concursos de queijo, você, de preferência, tem que pensar muito bem o que aquele concurso propõe, se ele é para você e se você é para ele, né? Se vai dar match, entendeu? Outra coisa, eu acho, é não mandar todos os seus queijos para todos os concursos. Isto é uma atitude vulgar, na minha opinião. Sim, né? Então eu acho que você manda um queijo ou outro queijo, um queijo especial para este, um outro queijo especial para aquele. Vai participar com alguns queijos? Ok, alguns queijos escolhidos. Né? Não precisa ser tudo o tempo todo, em todo lugar. O que traz, inclusive, uma questão ímpar, né, para aquele concurso, para aquele tipo de queijo. Né? Então, o mundo pode estar mais vulgar, mas você tem que manter as suas relações especiais, tá certo? Nesse concurso agora, né, desse último fim de semana, do World Cheese Awards, ele é um concurso muito importante. Ele é o maior concurso mundial, ele reuniu 4.700 queijos, imagine, uma logística assim absurda. Eles são extremamente competentes, eles são ingleses na raiz, depois abriram para a Europa. Essa edição foi, inclusive, em Portugal, né? Essa edição foi em Portugal. A próxima vai ser na Suíça, inclusive, né? Eles anunciaram, vai ser na Suíça. A próxima vai ser na Suíça, em Berna, que é linda de morrer. Tive a oportunidade de conhecer Berna o ano passado, um ano retrasado, nem me lembro mais. Você vê? Até as viagens vão ficando meio atravessadas. Mas, então, eu acho que para esse concurso, então, eu falei, eu quero participar desse concurso, há muitos anos que eu não participava, falei, eu vou mandar um queijo. Daí o próprio pessoal da queijaria falou, mas a senhora vai mandar só um queijo? Eu falei, eu vou mandar um queijo. Porque eu percebi que tinha que ser um queijo especial, um queijo que viajasse muito bem, porque é uma viagem sofrida. Eu conheço o percurso, o coordenador do Ponto de Consolidação Brasileiro é muito cuidadoso, mas ele me contou como é que funciona. É uma logística delicada. Né, e os meus queijos são delicados, né? Esses de massa lática, esqueça, eles não conseguem viajar. Eles têm que ir de primeira classe, entendeu? Se não for primeira classe, eles não chegam direito. Então eu falei, tem que escolher um queijo que consiga viajar, que seja muito especial para mim e que seja uma contribuição para o concurso. Não deu outra. Ganhou ouro, né? Eu fiquei muito feliz. É esse queijo aqui, lindão. Ele se chama Gigante do Bosque Florido. Aliás, premiado esse ano também aqui no Brasil, né? Inclusive no concurso Mundial do Queijo aqui no Brasil. Ele ganhou um super ouro no Mundial do Queijo do Brasil. Queijo maturado? Maturado, 3 meses. Massa crua prensada, recoberto por mofos naturais da cave. Não são mofos inoculados, tá? E quem defendeu esse queijo em abril foi a Emma Young, que é uma queijista espetacular, muito sabida. Sabor, hein? É bom, né? Muito bom. E outro detalhe, Heloísa, é a possibilidade de harmonizações com bebidas dos mais diferentes tipos, inclusive, né? Que é o que tem atraído também consumidores, né? Desde quem gosta de um bom vinho, uma cerveja artesanal. Esse queijo faz você salivar, né? Demais, demais. É verdade. Muito bom. Quando eu estava... Você não faz ideia. Para fazer ideia, tem que vir aqui para comprar. Né? Muito bom. Esse queijo, a gente fez 50 peças bonitas, tal, que vão ser comercializadas agora no Natal, numa caixa especial que eu garimpei em Santa Catarina. É uma caixa de madeira parecida com as caixas francesas, muito bonita. Então acho que vai ser legal. Muito gostoso. É bom, né? Muito bom. Não é à toa que tem
né, 2 prêmios Ganhou um ouro, né? no Brasil e em Portugal nesse concurso mundial dos queijos. Parabéns, fantástico. Heloísa, nós vamos caminhando para esse final da visita. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui, de ter a oportunidade de conhecer de perto esse trabalho já reconhecido a nível nacional e mundial. Parabéns pela equipe que você teve a oportunidade de formar, por toda essa história, trajetória e pela contribuição que você tem deixado esse legado, né, na caprinocultura e nesse mundo dos queijos. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade da gente estar aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem acompanha a Expedição Bem Brasil, né, nos nossos canais de comunicação, tanto produtores quanto apreciadores aí do mundo dos queijos. Bom, eu é que tenho que agradecer, eu tenho que dizer que eu estou muito surpresa com a qualidade da coleta de informações. Você realmente é uma simpatia. Obrigado. E eu estou muito impressionada com a riqueza de informações que você consegue extrair da gente e que você está disposto a publicar, né? De fato, acho que é um material para especialistas, não é um material para qualquer pessoa, né? Mas mesmo as quaisquer pessoas podem assistir em pedacinhos, claro, com certeza, né? sem dúvida. Atraindo cada vez mais não precisa, adeptos, né, ao processo. Não, né? Precisa assistir tudo de uma vez. Não tem né? dúvida. Então, pode maratonar aos poucos. Né? Exatamente. Foi muito gostoso conversar com você. Eu agradeço muito a oportunidade e fica aqui o meu recado para investirem no seu rebanho, investirem em um rebanho, quem ainda não tem nenhum. Produzir leite e fazer queijo é uma atividade abençoada. É muito bom, dá muito prazer, e eu acho que nessa vida o que vale é o que a gente vive. Sem dúvida. Não é o que a gente acumula, é verdade. Não é o que a gente viveu, é o que a gente vive hoje, o que a gente sonha para o futuro, não é verdade? É constante, né? Viver todo dia. Né? Exatamente. Tá? Quem quiser fazer contato aqui com o Capril do Bosque, tem aí o Instagram, o telefone de contato, como é que as pessoas podem acessar, conhecer os produtos e marcar e vir aqui nas visitas. O Instagram eu mesmo aqui comando, eu que regulo o Instagram, então pode deixar a mensagem para mim lá no direct. No direct. Já vai direto com você. Todo dia eu acesso, todo dia eu respondo as mensagens. Qual que é o Instagram? Capril do Bosque. Capril do Bosque. Tudo junto. Tudo junto. Né? Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, chega o link aqui para você ter a oportunidade de conhecer todo o trabalho desenvolvido aqui e fazer contato com a Heloísa e com toda a equipe, para você ter a oportunidade de adquirir os queijos e de vir aqui pessoalmente no bistrô, aqui no Empório, e conhecer essa vivência da caprinocultura e o mundo dos queijos finos aqui. Heloísa, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada a você. Ficando por aqui, parabéns, tudo de bom sucesso, né, nessa caminhada. Obrigada. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, nos acompanhe no dia a dia, no Instagram, no Facebook, e também assista ao vídeo completo no canal do YouTube, para você ver essa e tantas outras histórias que nós vamos contar por esse Brasil afora. Forte abraço, até a próxima.